Então, nós vamos agora para a introdução, continuando aí sobre os livros proféticos, vamos para a introdução do livro de Ezequiel. Vamos para o próximo slide, começo a buscar algumas informações introdutórias. Já puxei isso aqui, algumas informações introdutórias. Então, nós vamos apresentar aqui o contexto histórico geral, ou seja, as informações que nós precisamos para entender um livro histórico, ou como qualquer outro livro da Bíblia. Fazer a leitura com essas informações em mente ajuda muito na compreensão de um texto. Às vezes você está lendo aquele texto e não compreende, porque você não tem ali as informações contextuais e introdutórias. Vamos falar alguma delas dentro de muitas. O autor do livro, é importante você saber, quem que escreveu, obviamente, ele foi Ezequiel. A data, Ezequiel está aproximadamente, né, aí na data fixa, vai variar de um autor para outro, mas eu coloquei só de forma geral, 571 a.C. Uma informação importante aqui, para os livros proféticos, é o período em que esse livro, ou em que esse profeta viveu. Como eu tenho dito, é importante você saber se o livro é um livro pré-exílio, durante o exílio ou pós-exílio. No caso do livro de Ezequiel, ele é um livro, um profeta que profetizou durante o exílio, ou seja, durante o período em que especificamente a nação de Judá estava ativa na Babilônia. Então, essa informação é importante porque a mensagem do profeta, todo o livro, ele vai ter essa dinâmica, essa perspectiva. A mensagem de um profeta direcionada a um povo que está exilado. Observe que seria diferente se a mensagem do profeta, como é o caso de Jeremias e o caso de Isaías, que são profetas para exílio, onde eles têm uma mensagem cuja a tônica dessa mensagem é que Deus irá puni-los se eles continuarem seus pecados. Já quando trata de um profeta do período do exílio, ou do cativeiro babilônico, especificamente para Judá, é que essa mensagem do profeta é uma mensagem que, mais ou menos assim, vocês estão aí porque Deus assim permitiu, vocês estão aí por causa do pecado de vocês, e Deus assim puniu. Ela tem essa tônica. O porquê ele está passando aquilo, o que está acontecendo. Então, quando você começa a ler ele com essa perspectiva, obviamente, isso ajuda na sua compreensão. Outro dado importante é que o foco dele é para o rei de Judá. Obviamente que a gente diz que se é um povo do exílio, se torna até redundante falar que é o rei de Judá, uma vez que não tem um rei, né? Propriamente dito. Mas o rei, no foco, é para a nação de Judá. Né? Então, não coloquei aí, por exemplo, um rei, qualquer um rei, que o último foi Joaquim, então eles não tinham um rei. O profeta estava profetizando, direcionando a sua mensagem especificamente para o rei de Judá, que envolve aí a nação de Judá e parte da tribo de Benjamim, ou a tribo de Benjamim, como diz, parte da tribo de Efraim, mas, em geral, era o rei do sul, que era Judá, e Benjamim, o rei do norte, era as outras 10 tribos. Então, é importante você saber, quando você estiver lendo, muitas pessoas leem, não tem muitas vezes o texto bíblico, né? Então, você entender a Bíblia, saber que esse profeta, ele é um profeta cuja mensagem é voltada para o povo que está exilado, e o foco dele é a nação Judá, o reino de Judá, o reino do sul, né? A gente poderia colocar aqui. E o propósito, que é interessante você saber, é anunciar o julgamento do Senhor sobre cuidar sobre as nações, outras nações. E obviamente, anunciar a salvação de Deus desse povo após 70 anos. Então, você tem que ler o livro de Ezequiel já com isso em mente. Se você lê o livro de maneira aleatória, sem saber, por exemplo, o autor, quem é que está dizendo, quando está dizendo, o período, o porquê, né, o propósito, ali, as ocasiões e circunstâncias que envolvem esse livro, dificilmente vai dificultar a sua aprendizagem. Então, esse livro foi escrito com esse propósito, com essa finalidade. Outro ponto importante é a estrutura do livro de Ezequiel. É claro que isso vai variar de alguns autores, de algumas perspectivas, mas, de modo geral, a gente pode olhar para o livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao 24, como uma mensagem de condenação. Ou seja, vocês estão aí porque Deus puniu vocês por aquilo que vocês fizeram, por viver na idolatria. O capítulo 25 ao 32 é uma mensagem contra as nações estrangeiras. Então, observe que a primeira tem o foco aí a nação de Judá e a segunda as nações estrangeiras. Observe que isso é importante. Se você, é importante para entender a Bíblia, você está lendo o capítulo 25 ao 32 de Ezequiel, você precisa entender que essa mensagem não está dirigida a um povo crente, a um povo judeu, à nação eleita ali de Israel, mas é uma mensagem direcionada às nações estrangeiras e muitas vezes ali como punição por aquilo que eles fizeram com Israel. Então, observe que entender a Bíblia com esses aspectos introdutórios é importantíssimo. Você ter essa noção, tanto de contexto geral, como a parte estrutural do livro ou a estrutura literária. Os capítulos 33 a 48 é uma mensagem de esperança. Obviamente, esse povo estava cativo, né? A mensagem era dura, mas ao mesmo tempo tinha uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus os salvaria, que Deus os libertaria daquela escravidão em um momento oportuno. Então, essa é a proposta do livro de Ezequiel. Então, esses aspectos introdutórios, eles são importantíssimos para nós entendermos melhor a mensagem do livro. Agora, você precisa, então, ler esse livro, não só com essa estrutura literária na sua mente, com a estrutura do livro, com as informações, mas com os aspectos introdutórios importantes. E dentre eles, o mais importante é você identificar que esse profeta é um profeta exilado, do período que o povo estava exilado na Babilônia, cativeiro, no reino da Nabucodonosor, e que essa mensagem tem a ver com esse contexto, com o que está acontecendo com eles. Né? Sabendo, obviamente,
separar a estrutura. Uma mensagem, geralmente os livros proféticos ele tem uma mensagem direcionada para Israel, né, Reino do Norte, que foram cativos na Síria bem antes, tem uma mensagem para Judá e também tem mensagem, né, para os povos estrangeiros. Então, o profeta de Deus tem uma mensagem, Deus nos chamou e ele levou a uma mensagem específica para uma situação específica. É isso aí. Essas informações são importantíssimas, dentre outras aqui são breves, para a gente entender um pouco sobre o livro de Ezequiel.